Hoje o nosso tema é esse que o Braulio vai colocar para você ver, e tem a ver com Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao verso 11. E o tema é o seguinte: baseado em justiça própria. Você sabe o que é justiça própria? Aquela justiça que a pessoa atribui a si mesma. Ela se acha melhor do que as outras, mais justa do que as outras, mais íntegra, mais capaz, mais desenvolvida, mais obediente às leis da exterioridade, mais discípula de Moisés e dos seus códigos, do seu decálogo e das suas leis de comportamento antigas, primitivas, de mais de 3.500 anos atrás, sem falar que já era uma lei muito semelhante àquela que tinha sido desenvolvida por Hammurabi, o rei Hammurabi, na Mesopotâmia, na região de Ur dos Caldeus, onde Abraão nasceu. Se você ler o Código de Hammurabi, que está aí para ser achado no Google, em todas as línguas, você vai ver que o Decálogo de Moisés é retirado de muitos dos mandamentos idênticos dos Códigos de Hammurabi, entregues muito antes de Moisés nascer, até antes de Abraão aparecer. Então tem muita coisa na Bíblia que o pessoal acha que surgiu pela primeira vez na história humana, mas não. Não. Só que quanto mais você olha para o livro, para o escrito, que já foi em tablet, depois passou para papiros, para manuscritos, para formas diferentes de registro, que foi copiada centenas de vezes por copistas autorizados. Aí você pega aquilo ali, parece que o livro veio voando assim dos céus e caiu nas mãos de Moisés, e as pessoas ignoram o processo histórico, tudo que houve, acham que aquilo ali surgiu pela primeira vez no Monte Sinai, e são códigos que a humanidade já se orientava por muitos deles, com medo de não sobreviverem, porque uma sociedade sem leis não subsiste. Cada um entregue a si mesmo, a gente sabe que produz caos, produz anarquia, produz vandalismo, produz loucura. No entanto, Paulo disse que havia muita gente que naqueles 3.000 últimos anos, 3.500 últimos anos, viviam baseados na lei de Moisés como lei de salvação. Eles criam que se eles obedecessem o código, eles estavam salvos. Se eles obedecessem restrita e estritamente o código, eles se tornavam mais santos do que os outros. Que o simples fato de conhecerem aquele código já dava a eles um privilégio de superioridade universal sobre os demais homens. E Paulo disse que ele mesmo, 3.000 e tantos anos, ou 1.500 anos depois, tinha embarcado nessa. Porque ele era um judeu que tinha sido criado onde hoje é a Turquia, e tinha muito orgulho de ter nascido em Tarso, que era um dos lugares de maior cultura, era uma cidade universitária que pareava
com alguns dos maiores centros culturais da cultura greco-romana, que era o ambiente onde ele cresceu, estudou. Hoje Tarso é uma cidade pequeniníssima, mas nos dias de Paulo era um grande centro metropolitano, universitário, cultural. Grandes professores ensinavam lá, e Paulo teve a melhor educação possível, até que depois, com uma certa idade, ele foi para Jerusalém para se assentar aos pés. É uma linguagem antiga para designar o fato de que ele se tornou aquele pupilo, aquele aluno predileto, aquele aluno preferido, assim como Sócrates tinha os seus alunos preferidos, Platão teve, alguns dos filósofos antigos, todos eles tinham. Aristóteles tinha sua escola andante, ambulante, com os seus alunos de carreira, como Jesus também teve os seus alunos, a sua escola caminhante, escola do caminho, aonde as pessoas iam aprendendo à medida em que o treino da existência acontecia e eles tinham que saber como se posicionar. Então Paulo diz, eu fui educado nessa cidade, com o melhor professor da época. Cresci espiritualmente, culturalmente, aos pés de Gamaliel. Aprendi todas as leis de Moisés e todas as suas possíveis interpretações. Aprendi os códigos rabínicos que foram produzidos durante o cativeiro em Babilônia. Depois do cativeiro em Babilônia, houve uma grande produção rabínica antes de Jesus nascer, e de modo que tudo isso fez parte do meu acervo cultural. Eu me avantajava a todos os meus colegas da minha idade. Não tinha ninguém na minha estatura intelectual, cultural, nem que alcançasse a minha genialidade celebrada, e eu tinha grande orgulho de ser quem eu era e de ter tido a educação que eu tive, como se isso me desse prerrogativas especiais, só porque eu era um super aluno da lei de Moisés, educado pelo professor, pelo pós-doutorando, pelo mestre de mestres Gamaliel. Essa é a introdução que ele faz aqui em Filipenses, no capítulo 3, antes do verso 7, ele dá todas as razões para ele ser um cara arrogante, que podia confiar na lei de Moisés, mais do que você, mais do que qualquer um aqui. Mas ele diz que, conquanto ele tivesse todo aquele pedigree, toda aquela formação, toda aquela educação, toda aquela diplomação e toda aquela validação, ele veio a descobrir que aquilo tudo era esterco, era nada, era caca orgânica, caca de Moisés, caca dos intérpretes de Moisés. Era boa para, misturada com humus, servir de adubo para uma outra coisa nova. Ele diz isso em outras palavras, mas é exatamente isso que ele diz. E afirma no verso 7, quando ele chega aqui, depois dessa exaltação carnal dos méritos dele, e de como se alguém podia se gloriar em justiça particular e própria, em sapiência da lei de Moisés e em obediência àqueles códigos, aqueles protocolos mosaicos,
Ele podia muito mais. Ele está dizendo, olha, sinceramente, eu não conheço na minha geração ninguém que seja páreo. E foi assim que, bem novo, eu recebi responsabilidades extraordinárias, como aquela de ser incumbido de ter sido feito perseguidor da igreja. E quanto à justiça da lei de Moisés, eu exteriormente, observado com lupas, era, no entanto, irrepreensível quanto à lei de Moisés no comportamento moral, no comportamento da ética estética de manifestação, eu era incomparável, até que eu dei de cara com a luz, até que eu fui atropelado pelo amor, até que eu fui esmagado pela graça, até que eu fiquei cego diante da luz eterna, até que o meu coração se desfizesse de toda arrogância, até que eu aprendesse a me deixar guiar pela mão, levar por outros, até que eu desistisse do meu lugar de supremacia e simplesmente obedecesse uma voz que veio do invisível, me perguntando por que eu perseguia. Eu perguntei, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas vamos deixar isso para lá. Entra na cidade e tu vais para a casa de um certo homem chamado Ananias. Ele está orando e está te esperando. Eu já o preparei para que ele te acolha, te defenda e te proteja. E Paulo foi cego, sem saber para onde estava indo. Teve que se entregar à fé. Teve que se deixar conduzir, sem saber para onde ia. Essa é a introdução ao que eu passarei a ler. Ele disse, mas para mim, o que antes era lucro, eu achava que era uma vantagem do atropelo celestial, eu passei a considerar tudo como perda por causa de Cristo Jesus. Eu entendi que não dava para casar Jesus e Moisés. Ou era uma coisa ou era outra. Mas eu não podia negar. Eu fui atropelado por Cristo eterno. E da noite para o dia, Moisés se transformou num anão, que teve a sua importância primitiva, mas que estava agora desconstruído diante dessa glória eterna que me visitara e que dizia para mim que o mundo inteiro estava recomeçando. Paulo considerou o encontro dele com Jesus como a criação de um novo mundo. Ele diz isso na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, quando ele cita Gênesis 1 e 2. Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, disse Deus, haja luz e houve luz. Ele diz que ele estava ali andando em trevas, no caos da agonia, quando de trevas resplandeceu luz. E foi iluminado no rosto dele o conhecimento de Deus manifesto na face de Cristo Jesus, naquele caminho de Damasco. Ele diz que foi algo tão violento que foi como uma represa que arrebentou. Uma Itaipu binacional que rachou no auge das chuvas e das cheias e veio tudo inundando, cobrindo as cidades na sequência. É o que ele diz a Timóteo. De repente ele disse,
transbordou a graça de Deus. E a palavra que ele usa é a mesma que seria aplicada e usada ao rompimento de uma represa. Ele represava o Espírito de Deus, ele não queria, ele continha. Até que naquele dia, tudo arrebentou. Ele também diz em 1 Coríntios 15, que ele nasceu fora de tempo, ele foi puxado com fórceps. Como um nascido fora de tempo, foi arrancado, puxaram pela cabeça, foi parido à força por Jesus. E ele usa imagens dessa natureza, ilustrações lindas, maravilhosas. Como ele diz lá em Atos 9, que quando ele saiu para Damasco para prender, fazer blasfemar, matar cristãos, com cartas e prerrogativas absolutas nesse sentido, a descrição que Lucas, que era filho na fé dele, discípulo dele, Paulo, o descreve dizendo algo que se assemelhava à descrição dos animais no Coliseu ou em qualquer arena de coliseu, de gladiadores e de lutas. Ele se coloca no lugar de um leão ou de um touro, resfolegante. A expressão é, no capítulo 9, verso 1, respirando, Paulo ameaças contra os discípulos. Ele era aquele resfolegamento de uma fera enlouquecida, esperando que abrisse o portão para entrar e destruir. E é isso que ele se vincula, era assim, e era esse o estado anterior dele, animado pelo orgulho da lei, achando que ele podia se salvar por justiça própria. Ele, obedecendo a Moisés, seria salvo, sem saber que a lei de Moisés não era só de comportamentos estéticos, morais, exteriores, para serem observados pelos homens. Sobretudo, o mandamento de Moisés dizia que se você obedecesse tudo, mas caísse num dos mandamentos, você era culpado de todos, mesmo que você supostamente os tivesse obedecido. E tinha um mandamento, Paulo mesmo diz em Romanos 7, do qual ele nunca escapou, nunca conseguiu escapar. Ele diz que era aquele mandamento que diz não cobiçarás. De uma subjetividade enorme, ele disse, aí eu tropeçava toda vez. Eu podia me gloriar das outras coisas. Não peguei mulher de ninguém, não fico olhando, não tenho outros deuses, guardo o sábado, honrei meu pai e minha mãe, não digo falso testemunho, não adultero, não furto, não faço nenhuma dessas coisas. Agora, o último mandamento diz, não cobiçarás. E aí eu tropeço, porque eu percebo dentro de mim, Romanos 7, leia lá, uma outra lei que opera contra a lei de Cristo, é a lei das pulsões da minha carne, que relativizam tudo, de modo que a minha justiça própria tropeçava na subjetividade das contradições do meu ser. Você está me entendendo? Eu não estou falando grego, estou falando português com simplicidade e clareza para ver se eu sou compreendido pelo maior número possível de pessoas. Então ele prossegue e diz, sim, deveras considero tudo como perda. É a segunda vez que ele usa a palavra perda. Considerei o que era lucro antes, agora eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim! Sim! Deveras considero tudo como perda. Moisés, Shammai, Hillel, Gamaliel, os principais rabinos,
os principais mestres, as ordenanças paralelas, as interpretações, a sabedoria dos rabinos anteriores, tudo aquilo do que eu me orgulhava de saber de cor, eu considerei tudo como perda. Antes, para mim, era o lucro dos lucros. Agora, para mim, era tudo perda das perdas. Considerei tudo como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero. Não só considerei, anos depois, quanto mais profundo eu vou, mais certo eu estou de que aquilo é para ser deixado, é para ser largado. Por isso ele atualiza e diz: deveras considero tudo como perda. Por causa de quem? Por causa da sublimidade. Sublimidade. Ele encontrou o sublime por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso só acontece de você pegar toda a sua titularidade, todas as suas diplomações intelectuais, mas conquistadas na carne, no orgulho, na sabedoria humana, para apresentar como diploma, como vaidade, como medalhão, como isso tudo. Ele disse: eu tinha tudo isso, mas na hora que eu vi a luz, eu percebi que aquilo tudo era nada. Tudo virou esterco. Tudo virou adubo. Servia só como fertilização para o que estava surgindo, mas cuja semente não nascia dali, era algo completamente novo em mim. Era a sublimidade do conhecimento. E conhecimento, Paulo usa sempre a palavra que designa conhecimento experiencial. Não é conhecimento intelectual, nem conhecimento acadêmico. O encontro de Paulo com Jesus não foi um experimento intelectual, racional ou acadêmico, foi um atropelo irracional, inexplicável, absurdo, chocante, esmagador, transformador e incompreensível na estrada de Damasco. Quem és tu? Não tinha nenhum pré-conhecimento. Ele esbarra e tropeça na sublimidade. E por causa da certeza de que o sublime o tinha visitado, ele se entrega, ele se deixa levar, ele se deixa conduzir, ele não tem medo da cegueira, ele dá a mão, ele permite ser introduzido na escuridão, crendo que haveria um lugar de proteção e de aconchego, e foi para lá que ele foi, sem ver o rosto de ninguém. Mas ele já tinha lambido, já tinha provado, já tinha engolido a sublimidade de Cristo Jesus. Tinha tido esse conhecimento experiencial de Cristo Jesus. Meu Senhor! Quem és tu, Senhor? Foi a pergunta dele desde o início. Ele sabia que aquilo ali não podia ser outra coisa a não ser o Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele sabia quem era o Deus de Israel, sabia todos os nomes pelos quais Deus era tratado, mas aquele atropelo era de uma pessoalidade, era um Deus falante. Todo mundo ouviu, nem todos entenderam o sentido do que ele estava entendendo. Mas todo mundo ouviu a voz e viu a luz, não era algo subjetivo, era objetivo. Para toda a guarda que estava com ele. Quem és tu, Senhor?
E ele disse: considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento experiencial de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual ou de quem perdi, larguei, deixei para trás todas as coisas. Eu ainda encontro gente dizendo: mas Caio, você está querendo que eu zere tudo e comece de Jesus para lá? É exatamente isso. Você não tem nada a perder, você não sabe nada de porcaria nenhuma. Você só é um orgulhoso religioso. Agora, Paulo, se ele trouxesse o currículo, jogasse na cara de qualquer professor das nossas faculdades de teologia, ninguém levantaria para conversar com ele. Seria uma vergonha. Mas ele disse: eu larguei, deixei, por causa da sublimidade, da experiência, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor de quem perdi todas as coisas e as considero como um refúgio, algo que foi acontecendo como um adubo preparativo para eu ganhar a Cristo, para eu encontrá-lo, para eu abraçar e ser abraçado, encontrar e ser encontrado por Cristo. E daí em diante, olha aqui para mim, está me vendo? Daí em diante, ser achado nele. Ser achado nele. Essa que é a realidade que faz toda a diferença. Em quem você é achável na existência? Em quem? Paulo diz: um dia eu fui achável em Moisés, nos grandes sábios de Israel, aos pés dos grandes rabinos, lendo e conhecendo toda a literatura paralela, todos os grandes livros da Escritura e dos livros chamados paralelos, ou pseudoepígrafes, eu sabia tudo. E também de filosofia grega, como ele manifesta, citando Epicuro, citando Zenão, citando alguns filósofos importantes da Grécia, mostrando a intimidade que ele tinha com a filosofia grega também. Considerei tudo como perda, como refúgio, para ser achado em Cristo. É aquela coisa de jamais ter medo de ouvir Jesus dizer: eu nunca te conheci, não sei quem és tu. Para Paulo, esse assunto estava eternamente resolvido. Eu fui achado por ele, me deixei achar, experimentei prover a sublimidade do amor, do evangelho, daquela patolada do leão de Judá que me rasgou, me deixou em carne viva, apaixonado pelos céus, pela graça de Deus e pela existência. Eu não queria mais outra coisa a não ser viver para expressar aquela alegria, aquele gozo, aquela proclamação, aquele encontro incomparável, aquela sublimidade que agora me habitava. Ser achado nele. Eu perdi tudo, não tendo, preste atenção, porque agora eu sou achável em Cristo. Eu sou achável em Cristo porque eu desisti de toda a justiça própria que procede de lei. O que é isso? É de qualquer autojustificação, de qualquer auto-ungimento, de qualquer auto-santificação, de qualquer auto-piedade ou auto-merecimento.
de qualquer coisa que possa ser considerada justiça própria, ou seja, porque eu pratico essas coisas, eu sou visto assim como alguém que merece Deus, merece o reino dos céus, merece um tratamento diferenciado. Eu joguei tudo isso para o espaço. Não ando mais com lei nenhuma, sob lei nenhuma. Por quê? Porque eu amei a licenciosidade? Porque eu decidi me entregar à libertinagem? Ou à imoralidade? Ou ao desrespeito ético em relação ao meu próximo e à vida? Claro que não. Eu não preciso mais de lei, porque agora eu ando na sublimidade do amor. E quem anda na sublimidade do amor não anda em transgressão, porque contra a prática do amor, que é praticado em favor do próximo, é praticado na vida, é praticado em favor da natureza, em favor da criação, em favor de todas as criaturas, em favor de todo outro ser humano, seja ele do meu grupo, da minha etnia, da minha raça, da minha sexualidade ou não, tudo isso morreu em Cristo Jesus e agora eu amo. E porque eu amo, eu abri mão de toda a justiça própria, de toda a autoglorificação. Eu não penso em méritos pessoais em relação ao que eu encontrei. Por isso é que ele veio a dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, graça, favor imerecido, que eu acolhi pela fé. Olha que o cara já tinha matado gente, você sabe lá o que é isso? A gente quase nunca pensa em Paulo como assassino. A gente só pensa como perseguidor, como um ser inquisitorial, que prendia e levava, e os outros é que faziam a barbaridade. Mas escrevendo aos Tessalonicenses, ele chama para si a responsabilidade. Quando ele diz: eu matei, eu torturei, eu obriguei a blasfemarem contra o nome de Jesus. Fui eu que fiz. Eu tive prazer em ser um ser dessa perversidade zelosa, dogmática, puritana, cheia de justiça própria e de ortodoxia assassina. Achava que os que eram diferentes não mereciam viver, que aborreciam tanto a Deus que eu tinha o privilégio de matá-los. Esse é o Paulo que agora está dizendo: deixei tudo para trás, inclusive a culpa. Você não vê Paulo com um trauma sem cura. Ai, meu Deus, perdoa de novo, Jesus, eu matei o seu Sofonias, matei a família do seu Manassés, destruí, acabei com o filho do irmão Josué. E quanta gente... Não. Quando ele encontrou Jesus, houve um corte. Tudo ficou para trás. Oco, sem forma e vazio. E agora, um regênesis. Começa tudo novo. Como ele diz aos Coríntios: eis que tudo se fez novo. É uma nova criação. É um novo Gênesis. Aí ele diz: mas isso só aconteceu porque eu abri mão de justiça própria. Senão eu nunca teria paz, nunca me saberia achável e achado em Cristo, provando a sublimidade do amor de Deus, nunca. Porque quem anda em justiça própria anda em medo, anda em culpa, anda em temor do juízo, anda com medo de diabos e de demônios, anda angustiado, fica achando que Deus apagou o nome do cara do livro da vida,
que ontem Deus estava legal comigo, hoje ele está mal, porque eu olhei, porque eu vi, porque eu pensei uma coisa estranha à vontade dele, então ele deve ter virado a cara. Paulo sabia que isso tudo tinha morrido, que Cristo tinha matado essa justiça esmagadora na cruz, ele cumpriu. Rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. É Paulo quem diz isso aos Colossenses. E que ele tinha gritado aquele bendito tetelestai. Já não há culpa nenhuma, está tudo pago, está tudo consumado. Por causa disso, ele disse, eu desisti de toda a justiça própria. E eu quero afirmar isso para você, que baseado em justiça própria, ninguém experimenta, ninguém prova o poder da sublimidade de Cristo Jesus. Você pode repetir isso comigo? Baseado em justiça própria, ninguém prova o poder regenerador, a alegria, a sublimidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu considerei tudo perda para ganhar a Cristo, sem justiça própria que proceda de qualquer forma de lei. Eu só ando sob a lei do Evangelho, que é a lei do amor, é a lei da misericórdia, é a lei da graça, é a lei da santidade imputada, que não é conquistada. Eu ganho porque me foi dado de graça. Toda a nossa suficiência vem de Deus, diz Paulo outra vez aos Coríntios na segunda epístola. Nossa suficiência vem de Deus, vem de Cristo. Meu Deus, é tanta repetição, é tanta certeza que Ele tenta nos dar, que não é possível que você queira continuar assim, neurótico, paranoico, apavorado, cultivando justiça própria, andando de medo em medo, sem libertação jamais, porque nunca provou a sublimidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que coisa linda, não tendo justiça própria que proceda de lei, senão a justiça que é mediante a fé. A justiça da fé. Qual é essa justiça? Aquela que crê que o que havia e teria de ser feito foi realizado e consumado em Cristo Jesus na cruz. Eu creio, como aquele homem que estava ao lado morrendo e disse àquele que queria que Jesus fizesse uma espetaculosidade contra a lei, e Jesus não faria jamais. Ele estava ali para morrer sob a lei de Moisés, para poder matar e anular a lei na sua carne e no seu corpo. Ele que tinha sido o único a cumprir a lei. Então o homem repreende o outro ao lado de Jesus na cruz e diz, tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque pagamos o que os nossos atos merecem. Mas esse, que está morrendo aqui ao lado, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus lhe disse, sem justiça da lei, sem justiça própria, sem batismo, sem nada, porque a salvação sou eu e Cristo e mais ninguém. Sou eu e Cristo e mais ninguém. Somos eu e Jesus e não precisa de mais ninguém. Homem nenhum para validar, ritual nenhum para sacramentar, nada. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a justificação pela fé, diferentemente da justificação pela justiça própria, que aquele homem nunca teria tempo de experimentar nem de praticar isso.
Mas a justiça da fé cabe num átimo, cabe num segundo, cabe num instante, cabe num momento eterno, cabe numa luz que abre o entendimento e você, numa medida que nenhum tempo designa, simplesmente enxerga a eternidade, a sublimidade. E nem precisa pensar, você já está pensado por aquilo. E aí você apenas acolhe e crê, porque estranhamente você fica sabendo que já está feito, consumado, realizado e é tudo teu. Foi assim que aconteceu com Paulo e é isso que ele diz. Porque eu, para ser achado nele, desisti da justiça própria que procede da lei e vivo exclusivamente pela justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, no que Jesus fez, representou e cumpriu em meu favor, e já está realizado, e diabo nenhum tem o poder de me tocar, nem de me acusar, se eu crer. Mas se eu ficar voltando para a lei de Moisés, eu volto toda hora para o território da culpa, da neurose, da paranoia, da acusação, do medo, do estou salvo hoje, estou perdido amanhã, dessa insegurança toda que caracteriza a existência enlouquecedora de vocês. Não é à toa que tanta gente entra para essas religiões e fica louco, acaba internado, doente. Porque não dá para ter paz mental, psíquica ou espiritual com esse medo todo, com essa insegurança toda, sem essa certeza de justificação pela fé no que Jesus já fez, consumou e acabou e ninguém desfaz. Ninguém desfaz. Jamais. Aí Paulo diz, eu experimentei e confiei nessa justiça baseada na fé. Estou plenamente justificado. E o que isso produziu em mim? Ele diz aqui no verso 10, que isso tudo aconteceu para que ele mergulhasse cada vez mais no conhecimento, para o conhecer pessoalmente, de fé em fé, de justiça em justiça de Deus, aplicada em mim, pela fé, eu cresço de glória em glória, eu desenvolvo a evolução da minha saúde mental, espiritual, psíquica, da minha salvação, que é algo crescente, que me leva na direção de assimilar, de absorver a face de Deus em Cristo Jesus. Sim, eu larguei tudo, abracei a justiça que procede de Deus pela fé para o conhecer e o poder da ressurreição. Para eu experimentar essa vida, essa coragem, esse não esmorecimento, esse destemor, essa certeza de que a morte não é mais nada para mim. Eu sou filho da ressurreição. A morte pode matar a minha carcaça, mas eu sou um ente eterno, habitando um corpo temporal. Mas eu já sou filho da ressurreição e da vida eterna, e eu provo todo dia a existencialidade da ressurreição. Essa é que é a coisa maravilhosa. Não é só crer, é receber pelo conhecimento da experiência de Deus em fé esse poder da ressurreição. Esse poder que levanta a gente da morte, da angústia, do medo, da depressão, da traição, do abandono, do descaso, da rejeição, das perseguições, das maldições, das increpações, seja do que seja. Estou forte, firme, não tem ninguém que me faça andar para trás ou desistir, nem homem,
nem criatura, nem coisas do presente, nem vida, nem morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, e nem nenhuma outra criatura de qualquer lugar do universo ou qualquer ser transdimensional, nada pode me separar desse amor sublime que me amou com fidelidade, que já foi provada na cruz. Já está feito. Eu não tenho que perguntar se está revalidado. Ele morreu uma única vez e para sempre. E jurou e não se arrependerá que o que foi feito em nosso favor, se eu crer e tomar posse pela fé, ninguém desfará. Isso é que é poder. Não tem psicologia mais forte, nem mais poderosa, nem mais perdoadora, nem mais revolucionária, nem mais sublime, nem mais gloriosa. Todo e tudo mais é refúgio. O melhor dos melhores é refúgio. Depois que você experimenta, e eu não estou falando de ser batizado, membrozinho de igreja, essas bobagenzinhas todas de vocês, eu estou falando é de provar a Cristo, é de beber a luz, é de comer a Deus, é de comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, é de ser impregnado por Ele, é de dizer, me leva que eu vou cego, eu confio em Ti, sem perguntas a fazer, sem reclamações jamais. Apanhou, como pouca gente nunca disse, oh meu Deus, por quê? Ele só dizia a si mesmo, é normal, é um privilégio sofrer pela sublimidade desse amor, dessa graça, é um privilégio, como ele diz aqui aos Filipenses, estar preso nesse ninho de correntes, nessa cela gelada, porque aonde eu vou, o bom perfume de Cristo recende em todos os lugares, como ele disse escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola do capítulo 5. É um cheiro de vida. Onde eu chego é o perfume da ressurreição. É a alegria da vida eterna, mesmo que eu esteja em silêncio. Isso vaza de mim. E ele diz, eu não troco isso por nada. Esse conhecimento e o poder da ressurreição, experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. É o privilégio de sofrer por amor a Ele, de ser maltratado por amor a Ele, de não ser compreendido por causa da prática e da coerência com a justiça dele, que é a justiça do Evangelho do Reino de Deus. E não da lei de Moisés, nem da constituição da sua igreja, nem dos regimentos internos, nem da Constituição do Brasil. Quem anda na lei do reino de Deus participa de algo superior a tudo isso. Aonde tudo isso é cumprido e um monte de coisas que não estão na previsão de nenhum desses regimentos, que são práticas apenas de quem conheceu o amor de Deus e que são justamente aquelas realidades que nos fazem não ter medo de sofrer. Ao contrário, a gente não procura, mas a gente não tem medo de ter comunhão com os sofrimentos de Cristo Jesus. Como Pedro disse na primeira epístola, tende por motivo de toda alegria. Tiago diz, tende por motivo de toda alegria. Paulo diz, eu me regozijo. Jesus disse, quando vos perseguirem por minha causa, levantai as vossas cabeças, regozijai-vos, alegrai-vos. Vocês estão na companhia dos profetas. É grande o vosso galardão nos céus. Ele diz, ter comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo depois veio a ser morto decapitado.
lá em Roma, nos dias de Nero. Botou a cabeça ali, sem perguntar, ó Jesus, por quê? Botou a cabeça ali dizendo, Jesus, muito obrigado, louvado seja o teu nome. Eu vou agora mesmo entrar na sublimidade eterna, porque para mim o viver foi Cristo e o morrer é lucro. Então ele termina dizendo, conformando-me com ele na sua morte, carregando a cruz que é minha, seguindo-o com alegria, sem perguntar, ai, por que eu, tá doendo, tá pesado, ai Jesus, ai meu Deus, como semana passada alguém me perguntou aqui, por que eu vou carregar a cruz para seguir a Jesus? Filho, você pode não carregar nada, pode carregar só o pacotão da sua idiotice até morrer. Eu prefiro carregar a cruz e me identificar com Jesus e manter comunhão com os seus sofrimentos e provar o poder da ressurreição. Sim, eu alcançarei superior ressurreição dos mortos. Não ressuscitarei para nenhuma forma de juízo, porque Jesus disse, aquele que crê em mim, crê na minha palavra, não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. E agora, minha gente, ó Jesus, que eu não tenha corrido em vão, falado em vão, pregado em vão, dito coisas tão simples, que já deveriam estar absorvidas, assimiladas e serem vividas, mas não são, porque o Evangelho foi encoberto pelo véu de Moisés, pela hipocrisia dos fariseus e pela mentira dos seus representantes e pelo engano dos gananciosos que usam teu nome como fonte de lucro, enquanto vedam e fecham os sentidos e o entendimento de milhões de pessoas que ouvem, nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, porque só aprendem o que já passou, são discípulos do que já morreu, são discípulos do que não ressuscitou, são discípulos do que na cruz Jesus matou. E não querem provar com confiança e entrega, não querem se deixar guiar pela sublimidade indizível do teu amor. Faze com que alguém entenda, e eu não terei corrido em vão no dia de hoje, nem em momento algum, quando essa palavra for ouvida outra vez, e que ela seja ouvida milhares de vezes e compreendida por corações felizes e quebrantados, por estarem tendo essa revelação simples e transformadora. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém e amém.